é positivo, tá? Então ele vale meio, meio positivo. Quando eu vou fazer o seno de 150 graus, observe que se eu estou calculando o seno de 150 graus, ele está no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, o eixo Y, que representa o seno, vamos até colocar aqui para a gente não esquecer. Então aqui eu tenho o seno e aqui o cosseno, certo? O eixo, nesse caso aqui o seno de 150 graus, ele está acima da origem, então ele também é positivo, tá? Então eu tenho que o seno de 30 graus é meio, o seno de 150 graus também será igual a meio, tá? Então nós fizemos para o seno de 150 graus. O seno de 210 graus, continuando ali, seno de 210 graus. Seno de 210 graus vai ser meio negativo. Por que vai ser negativo? Porque o eixo Y, que é o eixo do seno, que está o ângulo de 260 graus, tá? Que está esse ângulo aqui de 210 graus, tá? Ele será negativo, porque está abaixo da origem, tá? Então será menos meio. E eu tenho o seno de 330. O seno de 330 graus, que é igual a menos meio também, porque 330 graus está abaixo da origem, então menos meio. Nós fizemos a parte do seno, tá? Observe que é só fazer a análise de sinal do ângulo do eixo, se ele é positivo ou se ele é negativo. Fazendo agora a parte do cosseno. Cosseno de 30 graus, segundo nossa tabelinha, é raiz de 3 sobre 2, tá? Vamos para o cosseno agora de 150. Cosseno de 150 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Só que eu tenho que observar se esse valor vai ser positivo ou se ele é negativo. Como o cosseno de 150 graus, eu vou olhar o eixo horizontal, 150 graus. Então, à esquerda da origem é negativo. 150 graus, ele está no segundo quadrante. Então, o eixo aqui é negativo. Então, logo, será negativo também aqui. Menos raiz de 3 sobre 2. Vamos para o cosseno de 210 graus. Será igual a, novamente, 210 graus, ele está no terceiro quadrante. Se ele está no terceiro quadrante, o eixo aqui do cosseno, ele é negativo. Se ele é negativo, aqui também será negativo, menos raiz de 3 sobre 2. E por último aqui, nós temos o cosseno de 330 graus. Observe que o 330 graus, ele está no quarto quadrante. Se ele está no quarto quadrante, ele está analisando o eixo do cosseno, ele está à direita da origem, então ele é positivo. Se ele é positivo, aqui também será positivo. Raiz de 3 sobre 2 positivo. Então aqui nós construímos a partir da redução ao primeiro quadrante, isso aqui é muito importante, tá? A gente calcula o ângulo lá no primeiro quadrante, tá? Faz as simetrias desse ângulo. Então todos os ângulos terão o mesmo valor desse ângulo que está no primeiro quadrante, quando você vai observar apenas se ele vai ser positivo, se ele vai ser negativo. Aí nós construímos aqui, tá bom? Para o ângulo de 30 graus. Aqui a tabelinha que vocês não podem esquecer, então isso aqui é de suma importância, tá bom? E agora eu aconselho vocês a fazerem para o ângulo de 45 e 60 graus. A ideia é a mesma que foi trabalhada aqui, tá? Para todos os ângulos, tá bom? Agora nós temos que fazer um estudo também dos ângulos de eixo. O que são os ângulos de eixo? São os ângulos, tá? Que de pares ordenados interceptam os eixos, tá? Os eixos orientadores do nosso signo trigonométrico. Aqui eu tenho o eixo vertical, o eixo horizontal. Esse eixo vertical é o eixo do seno. O horizontal, o eixo dos cossenos, tá? Como nós temos que na trigonometria o nosso raio é igual a 1, tá? Então nós teremos o seguinte, daqui até aqui
é igual a 1, aqui igual a 1, daqui até aqui 1 e aqui também da mesma maneira igual a 1, tá bom? Porém, nós podemos, nesse ponto aqui, onde é interceptado no eixo dos senos, no eixo dos cossenos, tá? Então a gente tem os ângulos de eixos, que são definidos por pares ordenados. Observe que se ele cai aqui, se ele cai em cima do eixo dos cossenos, tá? Nós temos um par ordenado. Como que seria esse par ordenado aqui? Vamos interpretar isso aqui então, tá? Nós temos então que quando a gente faz um par ordenado na parte aqui do ciclo trigonométrico, nós temos que o primeiro número é o x, o segundo é o y. Nesse caso aqui, o cosseno é o x e o seno é o y, tá? Então, se caiu em cima do eixo dos cossenos, indica que o y é 0 e o cosseno é 1, tá? Então, esse primeiro par ordenado aqui, como o cosseno representa o x nos nossos pares ordenados, eu tenho que igualar a 1, tá? E já o y é igual a 0, tá? Então, cosseno igual a 1 e y igual a 0, caiu em cima do eixo aqui, 0 graus, tá? No 90 graus, eu tenho o contrário, tá? No 90 graus, eu tenho x igual a 0, que seria o cosseno igual a 0, um par ordenado 0 e 1. Aqui, à esquerda da origem, no eixo dos cossenos, eu teria o par ordenado menos 1 e 0. Menos 1 do cosseno, 0 do seno. No 270 graus, eu teria, nesse caso aqui, 0 e menos 1, par ordenado. E aqui, no 360 graus, 1 e 0. Tá? Então, nós vamos montar nossa tabelinha, então. Qual é o seno de 0 graus? Observe que o seno é sempre a segunda ordenada, tá? Sempre a segunda ordenada. Vamos marcar então todas as segundas ordenadas aqui. Observe, tá? Estou marcando somente a segunda. Vamos lá, vamos colocar aqui então. Seno de 0 graus, você observa, seno de 0 grau é igual a 0. O seno de 90 graus é igual a 1. O seno de 180 graus é igual a 0. O seno de 270 graus é igual a menos 1. E o seno de 360 graus, é igual a 0. Vamos agora para o cosseno. O cosseno é a primeira ordenada, tá? Então, nós temos a primeira ordenada agora. Cosseno de 0 graus é igual a 1. Cosseno de 90 graus é igual a 0. Cosseno de 180 graus é igual a menos 1. O cosseno de 270 graus é igual a 0. E por último, o cosseno de 360 graus é igual a 1. Tá? Então, nós temos a tabelinha aqui dos ângulos de eixo. Então, vocês já conseguem construir ângulos importantes, que são os ângulos notáveis, e os ângulos de eixo. Já vai dar para vocês resolverem boa parte das nossas questões. Tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Fui.